Boa tarde, damos início agora à nossa reunião de número 189, de estudos do conceito Rosa Cruz do Cosmos, da Fraternidade Rosa Cruz de Campinas. Hoje nós estudaremos as terminologias Rosa Cruzes do capítulo 10, o período terrestre, especificamente o período de repouso entre revoluções. Iniciaremos nossa reunião criando um ambiente espiritualizado por meio da oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença. Ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Vamos passar agora para a leitura do capítulo. Então, se cada um puder ler, são só 6 páginas. Período de repouso entre revoluções. Anteriormente, falamos das noites cósmicas entre os períodos. Vimos que houve uma noite cósmica, intervalo de repouso e assimilação, entre os períodos de Saturno e Solar. Outra entre os períodos solar, lunar, etc. Porém, além dessas, existem também intervalos de repouso entre as revoluções. Podemos comparar os períodos a diferentes encarnações do ser humano, a noite cósmica aos intervalos entre a morte e o novo nascimento e o intervalo de repouso entre revoluções ao período de repouso do sono de cada noite, isto é, entre 2 dias. Quando chega a noite cósmica, todas as coisas manifestadas se transformam numa massa homogênea. O cosmos se converte novamente em caos. Esse retorno periódico da matéria à substância primordial habilita o espírito a evoluir. Se o processo cristalizante de manifestação ativa continuasse indefinidamente, ofereceria um insuperável obstáculo ao progresso do espírito. Quando a matéria se cristaliza ao ponto de se tornar demasiado pesada e dura, o espírito, nela não podendo agir, se retira para recuperar a energia já exaurida. É como uma broca que vai furando metais duros. Deve parar e ser guardada durante algum tempo para recuperar. As forças químicas na matéria, livres da energia cristalizante do espírito em evolução, converte o cosmos em caos, isto é, devolve a matéria ao seu estado primordial, para que os espíritos virginais regenerados possam recomeçar o seu trabalho na aurora de um novo dia de manifestação. As experiências obtidas nos períodos de revoluções capacitam o espírito a reconstruir com relativa rapidez até o ponto ultimamente alcançado. Além disso, facilitam o progresso ulterior, promovendo as alterações que as experiências acumuladas lhe ditam. Desse modo, no final da revolução lunar do período terrestre, todos os globos e toda a vida voltaram ao caos, reemergindo ao começar a 4ª revolução. Bom, no dia de hoje a gente vai estudar 3 termos ou aspectos, né, da filosofia Rosa Cruz. Então nós vamos falar um pouquinho dos intervalos de repouso entre revoluções. Nós vamos falar sobre o conceito de caos e sobre o conceito de cosmos. Então, para iniciar aí o nosso trabalho, né, eu queria começar perguntando, porque isso foi apresentado acho que pelo Fernando há um tempo atrás, né, o que é mesmo noite cósmica? Sono. Resumindo. O Fernando vai responder, porque não chegou. Respondo. A noite cósmica é sempre quando nós terminamos um período para estar entrando em outro. Então sempre aquela lacuna entre um período e outro é chamado de noite cósmica. Aí o Caio sempre nos diz isso muito bem, que é o período onde
alguns dos espíritos conseguem ter aquela repescagem, que não conseguiram acompanhar, não conseguiram evoluir na noite cósmica, como se fosse a recuperação. Ó, agora você tem mais uma provinha aqui, mais uma avaliação. Se você vir, se você aceitar, você passa para o próximo ano. Seria quase como a gente falar de um período de recuperação na escola no final do ano. Exatamente. Para poder passar. Então, é um retorno que a gente faz, a matéria, a substância raiz cósmica. Como o Fernando disse, ela acontece na passagem de um período para o outro. Então, de Saturno para o solar teve uma noite cósmica, do solar para o lunar teve outra noite cósmica, e assim sucessivamente, né? Quem entra na noite cósmica é o ego, o espírito virginal da onda de vida humana. Ele entra manifestado com o espírito divino, o espírito de vida e o espírito humano. Não é um tempo de inatividade, mas é uma fase de... Então, a gente não fica lá dormindo e nem parado. É uma fase de preparação para a atividade também que vai ser desenvolvida no nosso período. Então, é um período de grande evolução, se o ego souber aproveitar, né? Porque ele pode fazer essa repescagem, essa recuperação do período anterior e já entrar melhor preparado no novo período. É um período de repouso absoluto, não inatividade, mas é um período de restauração absoluta. Então, é um período durante o qual a gente consegue elaborar e assimilar com maior facilidade o aprendizado que a gente teve no período anterior e que, por algum motivo, a gente deixou passar. É como se a gente estivesse aqui, nós estamos vivendo com uma série de provas, vamos dizer, de distrações, né, das provas que a gente tem que passar. Lá é como se a gente estivesse concentrado única e exclusivamente no nosso próprio aprendizado e na assimilação e do que nós não fizemos, tá? A noite cósmica, ela é composta, então, de 5 globos obscuros, né? Onde nos 2 primeiros a gente faz, então, essa recapitulação ou a retrospecção do nosso aprendizado no período anterior. O globo 3 é o que a gente chama de trabalho original, é o momento do trabalho de assimilação ou uniformização do que deveria ter sido aprendido no período anterior, e os 2 últimos globos são a preparação para o próximo período, tá? Então, o assunto de hoje é repouso entre revoluções. E a minha pergunta é, qual é a diferença, então, entre noite cósmica, que ocorre entre períodos, e o repouso que ocorre entre uma revolução e outra? No texto tinha a comparação de que a noite cósmica é como entre uma encarnação e outra você retorna, né, ao mundo espiritual, e o repouso seria o nosso repouso de um dia para o outro. Isso, então o que varia, né, ambos são períodos de descanso e assimilação no processo de evolução. A noite cósmica, ela é um despertar de um aspecto do tríplice espírito e o recebimento do germe de um corpo, e o período de repouso é a aprendizagem de alterações em um corpo ou em um dos aspectos do tríplice espírito que deveria ser terminado durante a revolução. Ambos operam em diferentes escalas e contexto. Aí sim, a noite cósmica, por isso que a gente fala, né? Ela se compara entre a morte e o novo nascimento, porque ela é um período onde a gente resgata todo o aprendizado daquele período, e a revolução é como se a gente tivesse estudado só um ano ou só um semestre da escola e tivéssemos uma recuperação aí no meio, né? Ou seja, o período entre revolução, ele tem uma intensidade menor, o que não quer dizer que ele tem uma importância menor, onde a gente vai aprender
o que foi vivido naquela revolução. Então, se um é entre períodos, aqui eu estou pegando uma figura do período terrestre e eu estou falando que em cada revolução eu vou passar pelos 5 globos da noite do período de repouso, tá? Então, vamos entender um pouquinho mais essa questão que a Ellie trouxe, né? Da comparação entre o trabalho noturno e o período entre revoluções aí, né, nesse contexto, né? Nas 2 primeiras partes da nossa noite de sono, a gente faz o quê? A retrospecção do nosso dia, que é eu entender onde eu acertei, onde eu errei naquele dia para assimilar, e eu também faço a restauração do corpo denso. No período entre revoluções, eu vou fazer a mesma coisa, a recapitulação do que a gente fez naquela última revolução, e eu também é um período para que o espírito possa recuperar a energia dele. É como se eu tivesse assim como a gente faz a restauração do corpo denso, eu também faço a restauração da energia do espírito para ele estar preparado na nova revolução, as provas e tudo que ele tem que passar, tá? A terceira parte é o nosso trabalho como auxiliar invisível, ainda que de forma inconsciente. Então, a gente sabe que uma boa noite de sono, depois que você faz todo esse processo, a gente está livre para trabalhar nos mundos invisíveis como auxiliar invisível. E no período entre revoluções, é o nosso trabalho de assimilação do que a gente deveria ter aprendido aqui. Então, lembrando, primeiro a gente faz a recapitulação, a gente vê onde a gente passou e onde a gente não passou, vamos dizer assim, se comparado com a escola aqui, né? Eu gosto de fazer essa associação porque daí fica mais fácil. Lição que a gente aprendeu, lição que a gente teve mais dificuldade. Aí a gente tem o terceiro globo para estudar melhor essa lição, assimilar melhor. E depois nós temos o globo 4 e 5, né, comparado ao trabalho noturno, é a preparação que a gente faz para o próximo dia, incluindo o exercício de concentração quando a gente acorda. Então, quando a gente acorda, a gente passa pela concentração e a gente passa por um período, né, de pensar mesmo e se preparar para as provas do dia. E idem no período entre revoluções, que é a preparação para a próxima revolução. Então, isso é o que a gente falou, por que comparar o período entre revoluções com o nosso trabalho noturno. Nossa, isso aí me remete à astrologia lá dos signos. A retrospecção lá remete aos 10 primeiros graus do signo anterior, a originalidade no 3, o 4, o 5, os 10 últimos graus do signo. Isso é bem legal, porque veja que são processos que se repetem das mais variadas formas. Então, repete quando eu falo da astrologia, repete quando eu falo de noite cósmica, que também é esse o processo, só que daí com uma intensidade, um conteúdo muito maior, né? Então, na Fraternidade Rosa Cruz, o que a gente aprende são essas alternâncias de ciclo e a gente aprende também da importância da repetição. O tempo todo na nossa vida, nós estamos fazendo esse trabalho de retrospecção, de assimilação e de preparo para o novo, né? É uma escola mesmo que a gente vai passando, quer seja no nosso tema, quando eu olho a minha vida e eu vejo lá o tema também é escolhido desta forma, né? Então, é uma constante repetição. Entrando mais a fundo no intervalo de repouso, aí entre revolução, então é um período de descanso e assimilação no processo da evolução, numa escala então um pouco menor do que a noite cósmica. Ele tem então uma duração menor do que a noite cósmica e são períodos essenciais para assimilação
e preparação. Então, o que a gente tem que ter é que quando a gente volta para a matéria raiz cósmica, a gente volta para fazer, é como se fosse aquela parada de descanso, e eu vou pôr entre aspas, para recarregar as energias e para ter um melhor aprendizado para o próximo estágio, tá? No intervalo de repouso entre revoluções, então, sempre tem a nossa volta para a substância primordial, que é a substância raiz cósmica. Por que é importante ter esse retorno periódico da matéria à substância primordial? É porque esse é um período que permite o espírito evoluir. Daí vocês vão falar assim, mas então nós não estamos evoluindo com as lições que a gente está tendo aqui? Sim, nós estamos evoluindo, mas aquele período de estudo, de assimilação, é o que acontece quando a gente está lá, não vinculado ao corpo denso, porque lá nós estamos em espírito, né, em ego, e aí a gente faz esse processo muito mais rápido, né? O espírito... Seria mais ou menos assim, do tipo, se você está acordado e de repente você passou mais de 24 horas acordado, de repente seu corpo entra em exaustão. Entra em exaustão, você não funciona mais. Uhum. Porque você precisa se recuperar. E o espírito, ele vai chegando uma hora que ele vai se cristalizando, vamos dizer, né? Por exemplo, quando a gente fala assim, vamos viver um processo de mudança na vida, né? Muitas vezes esse processo de mudança na vida, ele ocorre porque a gente cristalizou em alguma coisa, ou gerou em uma doença, ou enfim, a gente está viciado naquela roda de fazer as coisas no automático, né? Então, a gente tem, eu digo assim, que a fraternidade nos ensina que o nosso processo de evolução foi muito bem pensado, porque a gente tem essas grandes oportunidades de sair daqui e olhar como se a gente estivesse olhando de cima ou de dentro, né? Acho que é melhor falar de dentro. Como se a gente estivesse olhando para o nosso interior, para o nosso espírito, sem estar nessa cristalização do dia a dia, sem essa interferência tão grande, né? Eu diria que é maravilhoso estudar como que se dá esse processo, tá? Quando a matéria fica assim dura demais aqui, né, o espírito tem dificuldade para atuar nela. Então, ele se retira para fazer esse processo mais genuinamente e para recuperar mesmo as energias. Comentários, perguntas? Bom, na visão geral, há uma homogeneização de conhecimento. Se você souber aproveitar aquele espaço, aquele período, sim. É como se você resgatasse, né? Você não está aqui cravado no corpo denso, no dia a dia, né? O período entre as revoluções, na verdade, o repouso entre as revoluções de um período, eu assimilo, por exemplo, da primeira revolução para a segunda, eu assimilo a primeira. A primeira. A segunda para a terceira, eu assimilo a primeira e a segunda, ou só a segunda? Só a segunda. Então, o período de repouso entre as revoluções, ele é um período de repouso para assimilar a revolução anterior àquele período. E por isso que a gente... Isso que é a diferença da noite cósmica, eu assimilo as 7 revoluções que eu passei no período todo, nos 5 globos da noite cósmica. E voltando aqui, entre revoluções, a gente falou que a primeira revolução a gente aprimora o corpo denso, na segunda o corpo vital. Então, quando eu olho aqui, repouso entre revoluções, eu também tenho esta oportunidade. Então, na primeira revolução, eu vou ver o que eu tinha que ter reformulado e atualizado no meu corpo denso, e aí eu faço essa recapitulação. É o aprendizado que foi dado naquela revolução. Porque na terceira revolução você não consegue recuperar ou assimilar as coisas da segunda e da primeira, é porque em cada revolução existe um conjunto de hierarquias que trabalham
nesse processo. Então, no período entre revoluções, essas mesmas hierarquias que trabalharam na revolução anterior é que vai fazer o trabalho entre revoluções. Então, se você estiver na terceira revolução, são as hierarquias da segunda revolução que vão estar trabalhando. A da primeira revolução, não necessariamente. Então, por isso que você não consegue estar na terceira e falar assim, pô, mas tem um negocinho na primeira que eu tinha esquecido. Vai precisar... Então, mais um comparativo. Vai precisar tentar fazer isso ativamente, querido. Mais um comparativo para a gente. Então, entre o repouso de uma primeira revolução do período terrestre, por exemplo, que a gente está falando, para a segunda revolução do período terrestre, nessa assimilação, eu faço o resgate da primeira revolução, ou assimilação, e até mesmo quem não conseguiu assimilar pode assimilar, mas quem está nesse repouso consegue olhar todas as outras primeiras revoluções ou só na noite cósmica de um período? Só na noite cósmica. De um período. Aí vai ter que esperar. Então, cada revolução... Ele vai ter que esperar... Ou esperar ou fazer isso negativo. Enquanto você está aqui Por neste exemplo, plano. eu posso desenvolver a visão do mundo do desejo aqui, que é muito mais difícil, né? Ou se eu tiver esse trabalho que é obrigatório fazer isso eu não fiz, assimilar na revolução, no repouso, que é mais fácil. Mais fácil, mas tem seu custo. Se tem que resgatar alguma coisa, é no período de repouso? Você tem que aprender uma coisa que não aprendeu para ter repouso, mas tem um custo. Qual é o custo? Você não conseguiu. Eu não sei. Se não tivesse o custo, todo mundo deixava para aprender lá. Vamos ver numa escola normal aqui. Você chega e passa o semestre sem estudar sem nada. Assim, na recuperação eu faço uma prova e passo. Assim? Ele atrasa, né? Qual é a diferença entre você estudar durante todo o semestre e fazer as provas, etc. e tal, do que você não estudar e chegar e bater tudo na recuperação? Na recuperação eu consigo. É a qualidade do que você vai fazer. O aprendizado ele é maior quando você se dedica durante um período, né? Exatamente. E esse aprendizado vai te custar na próxima revolução, quando você precisar dessa lição. Sim. Tipo assim, é como você falou, na inatividade de repouso, a assimilação ela é o mínimo necessário. Durante a atividade, a assimilação é muito mais do que o necessário, porque você tem tempo, você tem atenção, você tem relacionamento. É a mesma coisa de escola. Né? Escola você vai fazer uma prova. Passei na prova de recuperação, mas você não aprendeu todas as lições que aprendeu no semestre. E como? É impossível. Foi uma faz um resumo, né? Então, quando chegar, por exemplo, na outra revolução, a pessoa que acompanha normalmente direitinho, junto com aquele que fez na última hora, esse de última hora sempre vai estar atrasado. Não, ele pode estar atrasado ou ele pode ter que sofrer mais, ou seja, vai ter que dar um gás maior para conseguir. Se a gente... Um paralelo legal é assim, aprender a dirigir. Você pode aprender a dirigir por 6 meses, todos os tipos de veículos que você imaginar, e depois na noite cósmica você aprendeu a dirigir. Isso. Aí depois quando você vai para uma outra revolução, você sabe dirigir qualquer coisa quem fez pelo período. Agora a pessoa sabe dirigir, mas você dá um caminhão, não sabe. Ela vai apanhar para dirigir, mas sabe. Depois ela vai mais. Mas ela sabe dirigir, aprendeu lá. Dá uma ambulância para... Se a gente pegar o nosso trabalho noturno também, né? Se eu tenho uma vida regrada, uma alimentação regrada, quando eu vou fazer a retrospecção, a recuperação do corpo denso, eu vou usar muito menos tempo e ter mais tempo para me dedicar para ser auxiliar invisível, né? Então, na revolução também, se eu fiz a lição de casa direitinho aqui, enquanto eu estou vivendo, eu vou gastar menos tempo lá e vou ter mais tempo disponível para o trabalho original e para me preparar para o próximo estágio. Já está abastecido. Agora nós passamos na vida da materialidade e vamos até subir até o globo G. Quando terminar esse globo G, nós vamos ter que dar uma pequena, né, noite cósmica. Intervalo. Um intervalo. Dessa quarta volta que nós demos. Aí vai entrar
uma coisa nova que é a mente, que nós recebemos agora. Nesse quarto que nós... A pergunta sua acho que é mais ou menos assim. No intervalo entre a quarta e quinta revolução, nós vamos, para quem precisar, vai ter que assimilar coisas da mente, da memória da mente, né? Ou seja, do veículo mente que não fez a quarta revolução, fez a quarta revolução a partir do momento que ele ganhou o germe da mente, né? Mas aqueles que não ganharam o germe da mente não ganharão o germe da mente. Aí chegou. O germe da mente vai ser só ganho, vai receber. Só numa quarta revolução de um novo período. Mas é uma boa hora para a pessoa que não aceitou o germe da mente, ela refletir sobre isso e a importância do germe da mente para ela aceitar na próxima oportunidade que ela tiver, né? Então, é um bom período de recuperação dela entender que ela está ficando atrasada. Aí existe uma vírgulazinha também, né? Usar a mente como tem que ser usado, e não como acha que tem que ser. Nós estamos vivendo aí hoje em dia... Tem uns que foi bom não ter ganho, né? Tem uns que foi bom. É verdade. Nós estamos convivendo com isso, né? Então vamos lá. Nós falamos que a gente volta para a substância raiz cósmica. O que é a substância raiz cósmica? Todo mundo volta para a substância raiz cósmica. A gente não sabe o que é a substância raiz cósmica, não sabe como está piloto. Então vamos falar um pouquinho, né? Quando morre todo mundo, então é bom. Morre todo mundo. Quando eu falo, é a expressão do polo negativo do absoluto. Nossa, quando eu digo aqui, eu estou falando do princípio universal, ou seja, nós fomos criados a partir... nós viemos do ser supremo, do absoluto. Então é como se eu voltasse para esse cosmos, para esse universo, para recarregar pela matéria original do ser supremo, por esta energia, né? Então o ser supremo, ele é emanado do absoluto. Tudo que a gente vê neste mundo, nós estamos falando de forma concreta, que é emanado desse polo negativo. Então, a gente e o espaço, a gente é uma coisa só. Nós só estamos manifestados ou não manifestados, mas nós e o espaço somos tudo energia de Deus, do Ser Supremo. Tá? Entre outras palavras, quando você entra num período de repousos, entre revoluções ou na noite cósmica, cessa toda a separatividade. Não existe mais o meu, o seu, o nosso. Né? Não adianta o Fernando procurar a Lu, que ele não vai achar a Lu lá. Nem a Lu vai achar o Fernando, porque não existe a Lu e o Fernando. Certo? É complicado pensar assim, né? Porque, na verdade, você é indivíduo, porque a individualidade está lá, lembra? Você entra com o tríplice espírito. Não é? Você não entra com o tríplice corpo nem com a mente. Então, a mente... faz você entender que você é você e o outro é outro, ela não existe lá, porque você está sem ela. Como você está sem a mente no terceiro céu, né? Olha, gente, é um negócio assim bonito de a gente pensar, mas difícil de a gente conceber, né? Porque, cara, como é que eu vou estar num lugar que eu já não sei mais quem eu sou, mas eu sei que eu sou. Eu sei que eu sou diferente do outro, mas o outro, ele é igual a mim. Ele não é diferente de mim. Isso que é o conceito de individualidade? É um conceito de individualidade. A ideia é a seguinte: eu sou separado, mas eu estou junto. E sou igual. Não existe menor, nem maior, nem de lá nem direito. Não existe lá, então eu estou aqui mais do lado do irmão maior. Não existe irmão maior. Eu quero ficar aqui na aba da hierarquia zodiacal, da hierarquia criadora que está lá. Você não sabe quem é a hierarquia criadora que está lá. Cai por terra, então, aquela, não sei, eu vou chamar de teoria ou pensamento, das pessoas que morrem, e aí a esperança de quem fica, um dia eu vou ver meu filho, um dia eu vou encontrar fulano, Beltrano. Não, isso não existe? Não, existe porque, enquanto na roda de nascimentos e mortes,
você chega até o segundo céu, até o segundo céu você consegue visitar e ver, e se a pessoa morreu, você consegue até chegar nela. Porque você tem a mente, né? Você tem a mente te faz lembrar da última encarnação. Então, se eu estiver lá no segundo céu e a nossa querida Regiane estiver lá no primeiro céu, eu posso ir lá visitá-la, ou vice-versa, né? Porque eu conheci a Regiane na última vida, né? E se ela está lá, porque ela morreu também. Eu morri, ela morreu. Então, tá. Os dois estão morridos, os dois estão mortos. Mas, eu sei quem é ela, entendeu? E ela sabe quem sou eu. Agora, se eu chegar no terceiro céu, aí já não sei mais quem é a Regiane, nem a Regiane sabe que sou eu. Mas nós sabemos que nós somos espíritos diferentes, nós somos indivíduos diferentes. Mas nós não sabemos quem foi a Regiane e quem é o Carlos. Porque não tem a forma. Não tem a forma que eu conheci. Sim, mas nós somos espíritos. Sim. A gente está igual, mesma coisa. Não adianta falar assim, aquela luz amarelinha mais clarinha lá é a Regiane, a luz mais a laranjinha é o Fernando. Não existe laranjinha, amarelinha, porque nós estamos no mundo do pensamento e sem a mente, entendeu? Mas a gente tem a certeza absoluta que são indivíduos. É mais ou menos igual no sonho. Não tem sonho que você sonha com coisas disformes, mas você tem certeza que é uma pessoa, mas você não consegue descobrir que pessoa que é. Já sonharam assim? Você tem certeza que é uma pessoa, mas você não consegue escrever a pessoa. Mas você tem certeza que é uma pessoa, porque é um indivíduo. Entendeu? Então, essas experiências soníferas, não, né? Essas experiências de sono, sem tomar droga, a gente tem. Entendeu? É só para prestar atenção mais nos nossos sonhos. E esses sonhos vão ficando cada vez mais, entre aspas, nítidos, conforme você vai caminhando na trilha da Rosa Cruz. Porque faz parte da educação esotérica, você perder esse medo. Entendeu? Você ter a certeza absoluta que é uma pessoa, mas você não ter a curiosidade de entender que pessoa que é essa. É um anjo? É um arcanjo? É o Fernando? É o Alan? Não, aquilo lá era a Ângela. Não, você não tem essa curiosidade. Mas você tem certeza que é uma pessoa boa. Assim, cara, não sei quem, mas tive um longo papo com um indivíduo, certo? Gente boa pra caramba, e você não sabe quem é, mas ficou em você uma impressão muito boa de um indivíduo. É só você não chegar lá e ficar com essa curiosidade nossa assim, mas quem é você? Você nem vai ter isso. É o Edinho. Então, não, mas as pessoas inicialmente têm, por isso que perde a oportunidade da educação esotérica. O treinamento esotérico você se perde quando você cai na curiosidade, entendeu? Se você não cai na curiosidade, né? Agora, se for uma pessoa, tipo, isso é outra coisa interessante, isso aqui falava muito no Dr. Ed, tá? Uma coisa muito interessante. Estou falando isso porque tem tudo a ver com isso aqui com a Regiane falou. Nesse caso não vai acontecer isso, mas o caso do sono pode acontecer. Porque, veja bem, quando você está num sono e está nas regiões superiores, você tem o discernimento certinho de quem está perto de você, uma pessoa boa ou não boa. Então, se você tem a sensação de que é não boa, mas você não consegue identificar quem é, aí você faz o que a Hermes Trismegisto mandou fazer. O que era? Apareça como você é. Eu ordeno que você apareça na forma que você é. Aí, se é uma pessoa ruim, porque é um ser ruim, porque maldade existe lá, né? Vai subir na hora. Se não for, vai aparecer uma luz. Não vai aparecer a forma, vai te dar aquela tranquilidade de saber que aquele ser, indivíduo, que está ao seu lado, é uma pessoa interessante, entendeu? Então, isso também cabe, principalmente no início, ele está meio com medo, não sabe se é do bem, se é do mal, por mais que tenha essa facilidade, essa percepção de... No início do tratamento esotérico, você sempre fala isso. Na dúvida, você fala. Isso, aí você dúvida. Na dúvida, o mal vai embora e o bem brilha. Sim, depois a dúvida desaparece, entendeu? Entendi. Então, esse negócio de raiz cósmica, imagina, é a mesma coisa, só que sem essa distinção de saber se é bem, se é mal, se é ruim e tal, mas aquela sensação de conforto e de estar entre verdadeiros amigos, não irmãos. Amigos. Porque irmãos existe diferença, existe briga. Sim. Amigos não existe. Lembra que o Cristo falou na Bíblia? Não falou isso? A partir de agora, vocês são os meus amigos. Não irmãos.
A percepção que eu tenho quando fala isso, que hoje, como falo de termos a mente, então fica desafiador de entender. Mas o fato de estar lá deve ser tão natural que nem passa, tipo, você sabe que tá. Porque você não pode estar com a mente lá. Exato. Se você estiver com a mente, você faz Exato. Que é o que a gente fica quebrando a cabeça. No filme Amor Além da Vida, quando ele morre, o filho quando a pessoa morre, né? Eu acho que é o pai, né? Que ele vê o filho que vai aparecer para ele. Até o primeiro céu, a gente teve aqui um aprendizado. Sim. Você vai passar pelo purgatório. Então, a pessoa ela pode se apresentar para você como você a viu na última vida, porque você teve um laço e um aprendizado. Então, isso é importante, vamos dizer, até o primeiro céu, vamos dizer assim, né? Você vai tendo essa consciência, porque você sabe com quem você teve um momento que você precisa resgatar e com que espírito você teve momentos que foram de gratificação de coisas que você já tinha. A partir daí, não interessa mais a figura física, a forma. A partir daí, você já assimilou o aprendizado que você tinha, então interessa agora o que você assimilou e o que você leva para a próxima vida para atrair novos espíritos também, quando você estiver descendo, com quem você vai ter que conviver para ter novos aprendizados, né? Então, é nisso que eu estava tentando até interferir aqui. Quando o Carlos estava falando no terceiro céu, em que a gente está aquela condição de individualidade, mas eu sou eu, mas também somos todos juntos, mais ou menos assim. Daí me ocorreu que é nesta condição que eu vou escolher o meu destino, junto com os anjos do destino. Exato. Por isso que eu não faço distinção de que vai ser sofrido ou não vai ser sofrido. E eu não vou escolher, vai ser com a Magali. Não. Eu vou escolher assim, tenho que aprender esta lição e os anjos do destino vão traçar a teia de com que espíritos você vai vir. Mas eu não sei, eu não vou saber. Eu vou voltar de novo com a Magali, eu vou voltar de novo com quem era meu marido, com quem era meu filho. Eu não vou mais ter esta visão. O espírito que for me dar o aprendizado é o espírito com quem eu vou voltar, e o papel que ele vai desempenhar na minha próxima vida está atrelado então eu posso ter sido mãe e vou ser filho, enfim, mas é a convivência que eu vou ter, é a experiência que eu tenho que ter. Então, eu não tenho que escolher mais. Eu quero voltar com o Luiz, por exemplo. Mesmo porque você já vem em outro sexo. É outra experiência. Começa aí. Tá? E você vai encontrar aquelas pessoas que você vai ter que resgatar, pagar as contas, ajustar. Esse é o destino. Sem saber quem é, o que interessa agora é o espírito do aprendizado que eu vou ter que ter. Carnezinho. Então, a substância raiz cósmica é isso. Tá? É um lugar, uma condição de matéria, por isso que chama substância raiz cósmica, senão não chamaria, né? Então, que cessa toda essa separatividade no maior grau possível, entendeu? E faz um retorno absoluto. Não retorno absoluto justamente por isso, porque você está lá como indivíduo, mas você tem certeza absoluta que está todo mundo junto. Está todo mundo junto, mas só que cada um separado. Deixa eu fazer uma pergunta agora, por exemplo, Ricardo. Quando você está nessa substância raiz cósmica, você está com toda a onda de vida do primeiro ao sétimo plano cósmico? Então, aí que tá. Você não está em nenhum mundo. Mas você não está em nenhum mundo. Você está no absoluto. Você está no topo. Não, você não está no topo. Você está justamente aqui. Não tem topo, né? Tudo aqui acontece no mesmo plano. Então, imagina assim, que como se você estivesse, vou fazer uma analogia, solto no universo enquanto energia, entendeu? Vou fazer uma analogia bem burra aí, né? Se você estivesse solto como uma energia que foi emanada do Ser Supremo. Entende isso como sintonia. Vibração, energia. Nós estamos aqui juntos conversando, porque está todo mundo mais ou menos na mesma vibração. Diga-se de passagem, vibração bem baixa.
Certo? Bem baixo. Se você aumentar a vibração, você passa para outro lugar. E aumentando mais para outro lugar. É mesmo tipo assim, se eu tiver um rádio hoje aqui, eu vou pegar uma quantidade de vibrações que são as estações de rádio. Mas eu não vou pegar, eu não pego televisão. Para pegar televisão tem que ter um aparelho de televisão que é outro conjunto de vibrações. Mas aqui no rádio, a vibração da televisão também está passando. Só que eu não consigo pegar. Na televisão eu pego a televisão, mas não vou pegar do rádio. Entendeu? Então são vibrações. Né? Então o que a gente faz com os nossos corpos é aumentar as vibrações deles para que a gente consiga pegar material melhor e com isso conseguir funcionar de maneira consciente. Então se eu me conecto com a vibração na região etérica do mundo físico e eu tenho um corpo para isso, pelo menos você também me conectar com o corpo, aí não vou funcionar. Eu tenho um corpo-alma, que eu cultivo através do serviço amor interessado, blá, 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 blá. Estou lá no corpo-alma. Então, eu estou construindo o meu corpo. Então, a hora que eu tiver uma certa construção madura do meu corpo, eu consigo me sintonizar na vibração da região etérica. Aí eu vou funcionar na região etérica. Está aqui também. Vai estar aqui, do mesmo jeito. Né? Como é que hoje você trabalha... Você está aqui. Está aqui o Alan. Aí Alan fala assim, vou trabalhar no meu corpo-alma. Como é que o Alan faz hoje? Aqui. Como é que ele faz isso hoje? Aqui. Como ele faz? Ele fecha os olhos e todo mundo vê ele, mas ele fala, estou em corpo-alma? Como é que ele faz isso hoje? Sintonizando. Dando esse... Faz aí, ela. Deixa eu ir no banheiro lá. Tô brincando. Ó, ele falou uma coisa séria. Deixa eu ir no banheiro. Porque hoje, para você chegar no corpo-alma, né, até para você não assustar as pessoas, você se retira do local, certo? Você se retira no local, fica com o seu corpo dentro lá e vai trabalhar no corpo-alma, ele volta aqui. Porque não é para ninguém saber, entendeu? Não é trabalho anônimo, né? Entendeu? Então, mas essa sintonia acontece a mesma coisa. Então, tipo assim, para eu chegar lá nas expressões cósmicas, eu tenho que me sintonizar nas expressões cósmicas. É impossível me sintonizar eu estando incorporado nesses corpos na mente, porque a vibração está tão baixa, mas está tão baixa, que eu não sinto a vibração. Então, primeira coisa, eu tenho que tirar todos esses corpos. Mas como eu estou no processo de evolução, eu não posso arrancar o átomo semente. Né? Então, o átomo semente ele é guardado por uma hierarquia, que depois eu vou buscar, certo? Mas os cordões prateados foram todos cortados. Mas quem me segura a volta é a hierarquia. É que é criador que me segura. Porque se eu não assegurar, eu não volto. Eu vou subir da rua, certo? Eu perco a frente. Então, agora, com o tríplice espírito, nessa condição que a Regiane falou, eu tenho que ter uma condição também. Então, eu tenho o equipamento, que é o tríplice espírito. Só que eu tenho que ter uma condição, um ambiente, que é um ambiente que só me é dado, para esse caso, nesse caso particular, entre as revoluções. Ela tem um ambiente propício para isso. Aí eu consigo me sintonizar com a substância espiritual, que está aqui. Só que ela é tão alta, mas tão alta a vibração, que eu não consigo passar. Igual o raio-x, raio gama, ultravioleta, essas coisas. Está aqui, ó. Não está aqui ultravioleta? Raio gama está aqui? Tudo aqui. Raio-x, está tudo. Mas eu não consigo sintonizar, porque eu não tenho, né? Então tem que ter uma condição para isso. É isso que é interessante. Essa condição, no caso específico desse caso aqui, é dado entre as revoluções, que também é dado no anticósmico, que também é dado quando termina o dia de manifestação, né? O dia de manifestação vai todo mundo para o centro cósmico, certo? Então é dado essa situação. Mas ela está aqui, importante a gente ver, ela está aqui, ela não está no topo. Não existe topo, não existe fundo, não existe lado, não existe direita, não existe esquerda. É muito complicado pensar nisso. Intensidades de vibrações e de matéria. Isso, tudo dentro de um mesmo espaço. Porque mesmo se fosse ver o ser supremo do absoluto, se fosse uma coisa assim, o absoluto está muito longe. Ele está aqui. Então, a gente tem que se capacitar para vivenciar lá. Aí. Tá? E não ele vir, ele não vem. Não adianta. E também você não vai. Ele já Olha vai, só, você não vai.
Quer ver um pouquinho? Ele está. Mas ele está, ele é. Ele está porque ele é. Por isso que a gente fala, é a matéria que irradiada do Ser Supremo. Então, é como se eu tivesse todas as moléculas, todas as vibrações, vamos dizer assim, essa matéria. Quem pega esta matéria para formar o que nós somos aqui é o Deus do nosso plano cósmico. Então, ele vai usar essa matéria, vai somar as moléculas, vamos dizer assim, as vibrações e vai criar. Então, ele tem esta capacidade, por isso que a gente diz que é o polo positivo. Então, o polo negativo é a matéria, ela está lá disponível, vinda do Ser Supremo. O polo positivo é o que vai fazer a união desta matéria e é o material que Deus vai atrair para construir os corpos, para construir as formas, para poder efetivamente criar. Então, se a gente pensasse de uma maneira... Eu vou fazer a analogia que eu fiz, tá? É como se Deus fosse o ímã que vai atrair tudo que precisa. É lógico que ele vai fazer aí a expansão da sua consciência e atrair tudo que ele precisa para poder construir dentro daqui do mundo onde nós vivemos, do nosso campo de evolução, tá? Então, é isso sintonia, né? Eu tenho a matéria, ela tá lá, eu atraio e eu vou através do polo positivo, que é Deus. Igual com o corpo denso nosso. Nós estamos aqui num corpo denso porque nós estamos mantendo o corpo denso polarizado com a nota-chave nossa que está aqui. Certo? Então, as células estão juntinhas aqui porque está sendo organizado por nós. Cada um de nós aqui está organizando isso. Graças a Deus, de maneira inconsciente, né? Porque se fosse consciente, era fácil se matar. Concorda? Né? Entendeu? Então, nós estamos fazendo exatamente o processo que a Regiane falou como Deus. Então, as células do nosso corpo, o que tem de entidades, de micro-organismos, do caramba 4 vivendo aqui, parasita, bactéria, fungo, vírus, está tudo vivendo aqui com a gente. Células, está tudo vivendo com a gente aqui, não está? Então, da mesma forma. Tanto é que quando você morre e você sai desse corpo, o corpo começa a putrefar, começa a apodrecer. Por quê? Porque todos esses elementos, as células e todas as coisas, voltam para a economia da natureza, ou seja, não aguenta, porque acabou a vibração, essa quentura de dar energia, entendeu? Então, é exatamente a mesma coisa que Deus faz, nós fazemos no nosso corpo denso. Entendeu? A gente mantém isso aqui junto enquanto a gente estiver aqui dentro. Se você morre, não tem mais. Certo? O corpo físico, toda a matéria é feita de átomo. E o átomo é som. O som é que constrói a vibração. Por isso que é bonito. Quando Deus vai criar, ele escolhe um espaço, ele preenche com a aura divina dele, e aí é como se assim, quando ele joga a aura dele, os átomos vão se aglutinando e formando. Se você jogar o óleo na água, você vai ver... O óleo não, né? Não, porque ele vai ficar... ele não vai... Mas se você for analisar, você vai aglutinando e aí vai se construindo as formas densas. Tá? Então, é muito bonito a gente ver isso que é a gente dizer, nós viemos de Deus, porque o material está disponível e Deus vai fazer esta junção pela aura dele, tá? Que eu acho lindo e que às vezes a gente fala tanto, né, de Deus viemos, para Deus voltaremos, mas quando a gente sintoniza na energia de Deus, a gente sente essa força energética da vibração, né? E a gente precisa entender o que é isso, né? Viemos... Vamos voltar, então tem que entender. É para esse material cósmico que não está aglutinado, então em algum momento nós vamos voltar para esse material cósmico não aglutinado em corpo físico, mas a essência é a mesma. E a aura de Deus vai estar sempre no nosso campo de evolução, contribuindo com a nossa vibração, né? Então, ele nos movemos, não é assim, né? Nessa figura que está aí
onde que ficaria a substância raiz cósmica? Em tudo. Em tudo. Tudo que nós, todo o espaço, que por isso a imagem, todo o espaço à nossa volta é raiz cósmica. Nós vamos falar aqui da questão do ovo, né? Nós só estamos agrupados e aglomerados para formar um campo denso. Mas todo o espaço está aqui. Você lembra que, por exemplo, quando Cristo lá multiplicou os pães e os peixes, ele usou substância cósmica. Não teve outro jeito. Polarizando aqueles átomos para formar peixe, para formar carne e peixe. Nós vamos falar isso. O vinho também. Também, tudo. Então, ó, o caos é Oi, desculpa. Ele pega uma matriz sim, e reproduz a melhor que como se ele tivesse a forma e ele atraísse a matéria que ele precisa para fazer, tá? O caos é o momento que cessa a distinção entre vida e forma. Então, quando a gente diz assim, nós fomos para a noite cósmica, nós fomos para o período entre revolução, é como se a gente se desfizesse desta forma física. Imagina que a gente fosse batido no liquidificador e voltamos para a matéria essencial da qual nós fomos construídos. E lá nós estamos em espírito e não em corpo denso, tá? Acho que essas analogias são importantes a gente fazer, porque fica parecendo que a gente quase que volta a ser a gente volta a ser energia, a ser vibração, gás, chame do que você quiser dessa raiz cósmica, mas a gente não está no corpo denso, que a gente está acostumado a ver só a forma aqui, então é difícil a gente conceber uma... Então, o caos é a base de todo o progresso. A nossa atividade durante o caos, ela decorre da nossa atuação. Então, nós vamos em vibração, vamos dizer assim, em espírito. O que eu fiz na minha vida é a sintonia que eu vou ter e o grau de aprendizagem que eu vou ter, tá? Então, vamos lá. Como que a gente explica melhor matéria e espaço, né? Toda vez que eu falo de matéria, eu estou falando em espírito cristalizado, eu estou falando do corpo denso, eu estou falando da mesa, eu estou falando de tudo que eu enxergo como material aqui, tá? O modelo. O modelo. É como se nós tivéssemos sido informados, colocado no forno ou no freezer e temos lá o corpo denso, né? Então, acho que é bem isso. E espaço é o espírito atenuado. Eu não estou vendo a forma, eu não sei, eu não sou a Regiane, ela é a Ellie, nós somos espíritos e estamos ali com a nossa aprendizagem, tá? Porque o caos é a noite cósmica, né? Sempre quando nós utilizamos o termo caos, a gente está se referindo à noite cósmica, é isso? A noite cósmica, o espírito entre revolução. Não, o caos, ele é a matéria do universo em geral. Eu encarnado, estou em forma, eu só vejo, mas aqui junto com a gente tem muita coisa vibrando no caos. Tá? Caos é o espaço, então. O espaço. Quando se relaciona ao espaço, é caos. Tá? No primeiro capítulo de São João não está dizendo justamente isso? No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Verbo, eu estou falando desta vibração que coloca tudo em movimento. Positivo. Então, quando a gente diz que uma ponte tem a sua nota-chave, que se eu tocar a nota-chave, a matéria pode se destruir, é mais fácil ver isso no exercício do copo. Não tem gente que põe o copo de cristal e dá lá algumas notas e o copo trinca, ele trincou porque eu vibrei na nota-chave, né? Então, é isso que quer dizer do verbo, né? É desta vibração que é o som, tá? Então, como que é possível a gente dizer, né? Então, caos é tudo que está à nossa volta. Tudo. Tem um momento que a gente está em forma e tem um momento que a gente volta para o caos em espírito. É tudo, todo o vácuo que está aqui ao nosso redor, tá? Isso é caos.
E como que é possível dizer que o universo é espaço e espírito cristalizado? Aí não tem como não falar do exemplo que ele traz no próprio conceito, né? Se eu pego o ovo na incubação, ele é um fluido, e aí quando ele incuba, ele se transforma em forma. Esse é o princípio forma e caos, forma e universo. Ou seja, né? Ele vai condensando, 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 é como se as moléculas fossem aglutinando, 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 e aí eu formasse o osso, eu formasse a forma. Não tem melhor exemplo para dizer de onde viemos. Viemos desse fluido do absoluto, dessa matéria do absoluto, condensamos e formamos a forma, tá? Então, causa é tudo que está do nosso lado. Até aqui, tudo bem? O espírito, gente, ele é ativo o tempo todo. Tanto quando eu estou aqui cristalizado em forma, e aqui eu estou preso. É como se o espírito estivesse preso no corpo denso. Quando a gente morre, eu liberto, ou na noite cósmica, ou no período entre revoluções, é como se eu tenho a capacidade de sair dessa prisão da forma e voltar ao estado de espírito. Por isso que a gente diz que a assimilação, a forma como eu vejo quando eu estou fora desse corpo, ela é muito maior do que quando eu estou aqui. Por isso esse período da gente fazer este processo para resgatar a energia, e é uma ótima oportunidade de assimilação. Lembrando que o meu aprendizado é enquanto eu estou encarnado, porque aqui é me dada a lição. O que eu vou fazer quando eu estou só em espírito é assimilar, e seria assim, a minha capacidade de estudar melhor sem o filtro de que eu não me dou bem com o Fernando, ou eu não me dou bem com a Lu, então assim, e aí eu ponho toda essa resistência que eu possa pôr, e aí o meu aprendizado fica mais limitado, porque nós estamos contaminados pelo desejo, pelas rusgas, né, que a gente tem com as pessoas, que está atrelado à nossa lição que a gente tem que aprender. Isso está claro, pessoal? Claro. Sim. Então, o espírito manifestado, só reforçando, ele é dual. É a forma, que é a manifestação pelo polo negativo, e a vida, que é o polo positivo. Então, assim, a forma, se eu tirar a vida, ela morre, né? Porque a vida é a vibração, é a energia, o que movimenta o corpo. A partir do momento que eu tiro a vida, a energia essencial, o corpo morre, tá? O polo positivo, eu poderia falar que seria o corpo vital, então? Não. Não? É mais do que isso, né? A vida, veja bem, corpo não é vida. A vida é o espírito. Então, nós é que mantemos a vida em cada corpo. Corpo denso, corpo vital, corpo desejo de mente, né? São corpos, são instrumentos. Então, o polo positivo sempre é o espírito. Né? No caso, o tríplice espírito, né? Então, sempre é o polo positivo. O polo negativo é a forma. Polo negativo do corpo denso. Não, o polo negativo do espírito divino, hoje, é o corpo denso. O espírito divino é o polo positivo. Entendeu? Sempre assim. Sempre o polo positivo está ligado a algum aspecto do espírito. E sempre o polo negativo está relacionado a um aspecto da forma. E forma, no nosso caso, o ser humano, é o tríplice corpo e a mente, hoje. Então, se a gente for falar, a gente diz assim, ó, vida e forma, tudo é originado do espírito, espaço e caos. O que muda é a hora que eu agrego e materializo em forma, e a hora que eu atenuo e eu sou só o espírito, sem a forma, tá? É como se eu vestisse um casaco e tirasse um casaco, vamos dizer assim, né? Eu estou em forma e agora eu estou em espírito, que é a matéria original, tá?
Eu acho que lá nos nossos primórdios, né, quando a gente era em espírito virginal, que a gente tinha o formato de um saco, vamos dizer assim, né, e que a gente estava como se estivesse numa árvore e de repente a gente desaparecesse de forma e tornasse espírito e o ciclo era muito menor. Quando a gente estuda, né, o nosso processo de evolução, é esse o processo, é como se eu estivesse em forma e deixasse de estar em forma. Bom, vamos entender um pouquinho um exemplo de aplicação do caos. Então, nós somos, eu não sei, eu acho que é arque a palavra aqui, né? Que é a essência infinita do caos, que é essa matéria universal que é usada por Deus para a construção de formas, tá? O mago proeficiente, ele treinado, ele também consegue usar dessa mesma essência para construir. Então, quanto mais a gente for evoluindo enquanto espírito no nosso processo de evolução, por isso que a gente diz que a gente vai chegar um momento que a gente vai ser criador, porque nós vamos ser treinados para efetivamente ter a capacidade de fazer a aglomeração deste material e construir formas, tá? Por isso o risco, né, do mago negro com esta capacidade dele poder usar isso para o mal, tá? Aí entra o exemplo que o Carlos deu. Cristo fez a multiplicação dos pães e do peixe. De que forma? Da mesma forma que ele nos criou, gente. Ele usou a essência primordial do caos e construiu, materializou em pão e peixe. Por interesse próprio, para vender e ganhar dinheiro, aí entra a magia negra, né? Ele poderia ter usado... Não, a essência do processo criador é fazer isto para o bem. Naquele momento precisava do alimento porque tinham pessoas são forma física e têm necessidade. E os peixes que ele multiplicou eram peixes mortos devidamente salgados. Então ele não matou o peixe. A multiplicação dos peixes não foram peixes vivos para o pessoal matar. Não foi pescado, foi criado pela matéria universal. 5.000 peixes para o pessoal matar e ia morrer de fome, entendeu? Então ele replicou a forma daquela época que era carne bem-vinda, que era carne de peixes, né? Se alguém quisesse lá uma picanha, não ia ter esse peixe, certo? E peixes, então, é forma de peixe, não é o animal peixe, entendeu? Toma cuidado com isso, porque o pessoal pensa, não, ele multiplicou os peixes, aí todo mundo matou o peixe, pô, que sacanagem, criou peixe. Não, não foi isso, é a forma de alimentação, que é o peixe devidamente salgado, né? Que seria só o polo negativo do peixe. Só a forma. É a forma, né? A forma. É como se ele tivesse... Tem uma passagem do maná, né? Que é a raiz cósmica transformada em naquela alimento. época do maná, nós não tínhamos um corpo denso como temos hoje, então não precisava ser uma forma física tão baixa de vibração como o pão e peixe. Que precisavam. Muito bom. Não era mais... O mago humano, que não tem ainda um poder tão elevado de criação, né? Ele pode usar uma fonte de recurso de coisas que já tenha sido materializada no caos. Então, vamos dar um exemplo. Ele pode pegar flores ou frutos que são pertencentes a alguém, numa distância de quilômetros ou centenas de quilômetros, aí ele desintegra lá, transporta e integra aqui, tá? Não consegue criar, ele apenas copia. Ele copia, tá? É como se ele desaglutinasse, transportasse e aglutinasse de novo. Mas se ele tira do outro lado, não copiar, não, é furtar. Ele não tira, copia. Pega o mas do outro lado continua. Do outro lado continua. Então... Ele pega um projeto. Muito bem. A impressora 3D é ali. É diferente do Cristo, que ele criou, entre aspas, né, do nada. Entre aspas, do nada. Não tinha nada. Aqui acabou parecendo um pão. Pareceu um peixe. Ele não fez Ctrl-C, Ctrl-V. Ele criou do nada. Nada, entre aspas. Né? Esse aí, a gente falou, não. Ele já tem um lá, ele viu o que o cara fez lá e ele fez o Ctrl-C, Ctrl-V. Agora, eu tenho uma dúvida com relação a isso quando eu pego esse exemplo, né? A gente fala que a magia é cinza,
quando ele envia o pagamento para a pessoa. Mas se ele não tirou de lá, ele simplesmente fez a cópia, então não tem dívida lá, não. né? Se foi para o bem, não. Tá. Se foi para o mal. Tá. Se for Daí pra para o vender. mal, daí é magia negra. Aí ele roubou, vamos dizer literalmente, né? Prejudicou alguém para transportar. Então, quando eu falo em mago, eu tenho que entender que a magia, para ser branca, ela precisa ser sempre utilizada de forma altruísta e com propósito nobre, tá? É a partir do momento, e aí é o que a gente fala, eu fui no vidente e ele cobrou, ou alguém que me benzeu cobrou, ele já não está mais usando de forma altruísta e ele vai perder essa capacidade em algum momento, tá? Então, é basicamente isso. Por que a gente diz que o caos é a base de todo progresso? Fale, Fernando. Porque tem movimento, né? Uhum. Fala, Fernando. Não, vamos seguir no que eu tenho que desconstruir, porque o caos estava construído um caos, agora tem que fazer um caos nesse caos para construir outro caos, se vocês me entendem. Aliás, ele criou um caos. Vai criar outro caos. Então vamos lá. Seria porque, da mesma forma que uma forma se dissolve no caos quando ela fica velha, não se usa mais aquela energia, também a forma nova vai sair de onde? Vai sair do caos. Do caos. Então é o progresso. Evoluir. Dissolve o velho e brota sempre o novo. Exato. Por aí. Já respondeu, No progresso, a forma velha... Gente, vocês querem ver um negócio? Quando alguém fala assim, eu vou falar do mundo organização. Nós vamos fazer uma mudança na cultura. Você vai abandonar um velho e pegar um novo. Para eu evoluir. Por que uma pessoa, às vezes, quando ela tem uma doença muito séria, ela faz essa análise, ela abandona alguns costumes velhos e adquire costumes novos? Porque o baque é tão forte dela ver, porque a doença são hábitos cristalizados, né, que a gente tem. Então, você tem que fazer essa ressignificação daquilo na sua vida. Nós temos milhares de oportunidades. Quando eu pego na forma, o caos, ele tem essa capacidade de a gente abandonar formas velhas e criar formas novas. Nós, quando voltamos, saímos do plano encarnado e vamos fazer o nosso processo de evolução, nós abandonamos esta forma, carregamos o espírito e vamos construir uma nova forma. Esta nova forma, ela vem num grau de evolução maior, vamos dizer, de acordo com a nossa necessidade e o aprendizado que a gente teve para a gente continuar no processo de evolução, tá? E aí entra o que falaram lá, né? É um processo de constante movimento. Estar cristalizado, voltar para o caos, estar cristalizado, voltar para o caos, abandonar o velho, assimilar o novo, é uma constante da vida, senão a gente não evoluiria, tá? Mas o ego é o mesmo, né? Sim, o ego e o espírito, né? Tudo que a gente aprende aqui no Tríplice Espírito, a gente viu. A gente assimila, grava e leva pra gente na alma, no espírito, tá? O corpo é só a forma que a gente usa. É a ferramenta, muito bem, tá? Então, a gente diz que caos é um nome santo, né? Que significa a essência divina. É dado pra gente toda essa vibração por Deus, pelo Supremo. Nós somos raiz cósmica, material vibrante e energia, tá? O tempo todo. Eu diria que voltar para o caos, né? Ou o caos evolui, porque todo mundo volta para o caos com a sua experiência. Né? Uhum. Quando você assimila alguma coisa lá, você está assimilando o todo, né? O todo. Você está em contato direto com tudo com toda a energia, você falou muito bem, com toda a energia de aprendizado e de vibração
vinda de Deus. Por isso que também, quando a gente vai evoluindo, o nosso planeta também evolui, o universo evolui, tudo evolui. Porque tudo que é gerado aqui volta em matérias, quando a gente fala no caos, em matéria num outro sentido de vibração. Não só desse Deus. Não só desse Deus, inclusive. Por isso que nós estamos ligados ao Ser Supremo, aos 7 planos cósmicos, né? O caos e a matéria essencial, ela está disponível nos 7 planos cósmicos. Quando eu falo em caos, eu posso também pensar no caos aqui no nosso cotidiano. Exemplo, alguém sofre uma doença, como você falou ainda há pouco, e dessa doença essa pessoa faz algumas reflexões e toma novas atitudes. E aí ela tem a oportunidade de melhorar, de superar aquela doença. Então, esse processo também não pode ser também chamado de caos? Não, esse é o caos que a gente utiliza para falar assim, minha vida está um caos e aí eu vou ressignificar. Não estamos falando disso. Nós estamos falando em matéria essencial, em universo que não tem nada a ver com o conceito de caos que a gente usa aqui. Não, acho que o Luiz falou uma coisa legal. Aqui é uma experiência, vamos dizer, caótica, ou seja, é uma dificuldade que me é dada como uma lição de aprendizagem. Não tem nada a ver com o caos do cosmos, com o caos do universo, que eu estou falando de matéria essencial. Até, tá? Terezinha, Nada a ver. Se você colocar no Google o significado de caos, ele vai começar com desordem, ele começa com desordem da energia primordial do universo, mas esse lance da desordem foi um poeta romano que atribuiu isso ao caos, por isso que ficou popularmente conhecido como bagunça. Mas se você riscar a desordem, aí caos fica certinho, que é matéria primordial da primeira essência. Então, se você jogar no Google o significado de caos, tira a primeira parte de confusão, né, de bagunça, de desordem, é o significado que nós estamos falando aqui na fraternidade, que é o real, né? O outro foi atribuído. Que é substância, não tem nada a ver. Talvez tenha sido atribuído porque a gente não consegue entender essa matéria universal. Tudo que a gente não consegue entender, a gente chama... Vira confusão geral. Vira confusão geral. Não tem nada a ver. Falta uma palavra, acho que dá tempo, né? Sim. Então, vamos falar do conceito de cosmos. Cosmos, se eu procuro no dicionário, é um espaço universal, composto de matéria e energia, que é ordenada pelas leis da natureza, pelas regularidades, né? Que é o universo no seu todo, desde o microcosmo até o macrocosmo. Então, vamos entender um pouco mais disso, né? Os gregos chamavam de cosmo, por isso esse conceito de caos, de desordem, que não tem nada a ver. Porque o cosmos, ele é uma ordem natural das coisas, né? Então, eu estou falando de noite e dia, o mundo é organizado em uma energia cíclica que tem uma ordem natural, isso é cosmos, é como as coisas funcionam neste universo. Eu estou falando dos planetas girando em torno do Sol, eu estou falando das 4 estações, faltou uma aqui, não sei porquê, comeu. Eu estou falando do ciclo noite e dia, eu estou falando que tudo está neste universo, nada está colocado aleatoriamente. Tudo tem uma razão e uma ordem que se processa, porque se não fosse assim, né? Se tudo não tivesse uma ordem, é como se nós estivéssemos aqui em energia totalmente ao bel prazer de nada.
Não, nós estamos aqui em energia organizada e sendo orientada pelas hierarquias, nós estamos aqui em energia sendo direcionada por um Deus. Então, a nossa vida, inclusive, ela tem uma ordem de um ciclo de encarnação, um ciclo de desencarnado, e são ciclos, né? Assim como tudo no mundo e tudo no cosmos, ele está atrelado, e se for pela física, você vai ver isso, que a física vai explicar essa ordem das coisas. Se você for pela astronomia, ela vai explicar a ordem das coisas, ou seja, tudo tem uma ordem e uma razão para estar, que está sendo orquestrada por um Deus, tá? Assim como em cima, também embaixo. Agora, a figura eu vou deixar para o Carlos, porque eu gostei da figura, mas eu não entendi. Vamos lá. Então, fala um pouco dela, Carlos. O lado direito é o microcosmo, o lado esquerdo é o macrocosmo. Isso aqui é o lado, isso aqui é isso. Esse é o micro e esse é o macro. Tá. O azulzinho é o micro e o outro é o macro, porque... Primeiro é uma célula, em cima, na direita, certo? E do lado esquerdo é uma nebulosa. Então, aqui eu estou falando de corpo denso, ser humano. Isso. Aí a célula, por processo de osmose, mitose, ela se divide em dois. A mesma coisa acontece com a névoa, ela começa a se dividir, então ela começa a cristalizar. Aí ela divide em 4, que são os blasócitos, sei lá, alguma coisa assim. Aí a TV Lunar também diz que também macrocosmicamente, aquela vai cristalizando, vai se dividindo, entendeu? E a mesma coisa até chegar tá vendo ali, ó, numa galáxia, né? Na forma, a célula do nosso corpo humano, para ela chegar a ser corpo humano, ela vai se dividindo, até chegar ao nível de embrião, depois de feto, depois de embrião, depois de corpo. Não, ao contrário, embrião, feto e corpo, exatamente. Então, é a mesma coisa. Se eu continuasse ali embaixo, eu chegaria de um lado direito o corpo humano, do lado esquerdo o sistema solar. Uau! Entendeu? Porque o que acontece no macrocosmo, acontece a mesma coisa no microcosmo. Que analogia maravilhosa isso. Essa figura, se eu quisesse continuar, continuaria até lá embaixo, até onde eu quisesse. Obrigado pela ajuda, porque eu olhava e não conseguia saber qual era um lado. E aí ela simplifica isso, como é em cima, né, que é no macrocosmo, é exatamente embaixo. Então, eu estou falando do macrocosmo, o grande universo, sistema solar, que é esse lado, e o microcosmo, que é o ser humano, que é o pequeno mundo dentro de um mundo maior. Ou seja, o processo é o mesmo. O microcosmo tem dentro de si o macrocosmo, ou seja, se nós, para formar a célula, nós somos material desse macrocosmo que vai se unir, vai formar aqui e vai se dividindo. Então, a matéria inicial, mas ela tem uma diferença, né? Tem uma diferença aí. Então, fala. Da direita é um ser chamado mãe, e da esquerda é um outro ser chamado filho. Natureza. Deus. Ah, tá. Sim. Que faz o papel de mãe. Né? Ele dá... Você vê que é o papel da mulher como mãe interessante. Ela está fazendo o mesmo papel de Deus como Cristo no solar, só que ela está criando um ser dentro dela. Agora ficou muito claro, porque nós somos aqui, ó. Meu mouse falhou. Aqui nós somos um resumo disto aqui. Então, nós pegamos uma parcela desse material cósmico e nós reproduzimos exatamente da mesma maneira, tá? Agora ficou claríssimo. Essa foi a conversa que a Eva caiu. Ou seja, nós temos um microcosmo dentro do macrocosmo, que é o indivíduo e o mundo, onde a matéria essencial é a mesma, é a substância, a raiz cósmica que vem do universo. Termina? Se eu continuasse esse negócio aqui, eu chegaria até o corpo denso, certo? Corpo denso. Aqui. Isso, do lado direito. E do lado esquerdo, eu chegaria até um planeta. Aí, esse corpo denso que está aqui, ele vai ser
Esse aqui ele vai ser populado por reinos de vida, não é? Que vão precisar daquele campo de evolução específico para evoluir. E o meu corpo denso está aqui, ele é também um campo de evolução para muitos seres que estão vivendo. Que são as bactérias, as células, as mitocôndrias, um monte de bichinhos e vermes, o caramba, quatro está dentro do nosso corpo denso, tá vendo? Então, da mesma maneira, quem é que está ganhando evolução nesse corpo denso? É o ser, espírito, que o construiu e que está fazendo ele servir para várias entidades. Inclusive o próprio corpo denso está evoluindo, sendo exemplo para outros corpos densos que estão em volta. A mesma coisa lá de cá. O planeta, quem está evoluindo é o espírito planetário, que está naquele planeta. E está evoluindo porque ele está sendo um campo de evolução para muita gente, está evoluindo porque ele está trocando experiências com outros planetas, com outros planetários. Exatamente igual, micro e macro. Eu não tenho a capacidade de criação de forma, mas eu posso dizer que eu tenho a capacidade de criação da minha própria forma? Não, né? Porque eu sou aglutino, né? Você tem a capacidade de criar um campo de evolução para muitos seres evoluídos. Que legal. Isso você tem capacidade. Imagina as bactérias do seu intestino, dependendo do que você come, tem um tipo de bactéria que vive mais, outro tipo de bactéria que vive menos. E assim vai. Muito bem. Então, para encerrar, acho que vale só falar um pouquinho de novo de plano cósmico que a gente falou, que parece assim, que Deus está lá em cima no céu e nós estamos aqui embaixo na Terra. Não tem isso, tá? São 7 planos cósmicos que estão em intensidade de vibração ao nosso redor, não tem em cima e embaixo, ainda que para entender evolução, a gente diga céu e inferno. Tudo bem se a gente quiser enxergar em cima e embaixo para entender evolução. Mas, na realidade, o bem e o mal estão todos dentro de um mesmo campo de vibração. Eu sintonizo com um ou com outro, e assim é o plano cósmico, né? Tudo está aqui interligado. Está dentro da gente, o céu e o inferno. Tá? Então, plano cósmico nós falamos em 7 ao todo. Cada plano cósmico tem os seus deuses que estão trabalhando ali na construção e na vibração daquele campo de evolução. Todos eles são campos de evolução. Então, quando eu olho aqui, ó, no sétimo plano cósmico, não tem só o Deus do nosso campo de evolução. Tem vários outros deuses de sistema solar, tudo funcionando integrado. Nós estamos falando... Funcionando integrado é muito bom. Funcionando integrado, embora a gente não veja, né? Mas está tudo em sintonias, em vibrações diferentes, mas tudo interligado, tá? E nós estamos falando... E aí não adianta eu ficar querendo me preocupar com os outros campos, eu tenho que entender que o que eu preciso para viver está aqui no que eu consigo entender, o que já é bastante, porque quando eu falo dos outros planetas e eu fico querendo entender Marte, e eu digo assim, é melhor eu me concentrar aqui onde eu tenho que passar no meu campo, no período terrestre, no campo de evolução que eu estou, tá? Então, os 7 campos cósmicos, eles se interpenetram em todos, né? É como se a gente tivesse numa massa fluida, num campo energético, e cada um vibra e tem acesso àquilo que precisa. E aí acho que a frase mais bonita, e que agora para mim ela é muito mais clara, é que tudo é raiz cósmica, tudo é substância raiz cósmica, tudo é vibração de Deus e vibração do Ser Supremo. Aí a frase: nele vivemos, nos movemos e temos o nosso ser, porque nós estamos em contato através desta vibração. E aí, com isso, a gente encerra. Se alguém tiver alguma pergunta, nós já passamos um pouquinho. Muito fácil. Alguma pergunta, pessoal? Se você apresentar amanhã é diferente, né? Não, e é diferente, porque a gente já apresentou. Mais com a gente do que com o vídeo do outro.
Ô, Regiane, só uma coisa. No estudo de astronomia não existe em cima e embaixo, tá? Do lado, de cima. Porque não, é o conceito de universo, né? Existe, que legal, eu não sabia. Não dá certo você pensar em matemática. Não existe. É que quando a gente fala em universo, a gente tem de olhar para cima, estrelas, e aí é que e astros, e aí é que a gente faz essa associação com em cima e embaixo. E esse diagrama que você colocou aí, pelo que eu entendi, você falou, na realidade ele tá colocado assim na vertical, mas o certo seria a gente olhar na horizontal, né? Tá todo mundo interligado numa coisa só. Todo mundo visualizou Alguém todo mundo visualizou que você é um átomo ou você é uma areia no oceano, alguma coisa assim, não? No sentido de pro micróbio da Terra, entende? O microorganismo da Terra. Um pontinho de energia, eu diria assim, uma luzinha de energia, uma vibraçãozinha. E por outro lado, para aquela bactéria que está dentro do seu intestino, você é Deus. Você é a Terra, Breno. Nossa. Você é a Terra? Não, você é Deus. É Deus, Terra ou corpo denso. Para ela, Terra e corpo denso. Para ela você manda e desmanda. Isso. Que mal eu fiz a Deus. Muito bem. Pessoal, podemos então encerrar nossa reunião? Então, assim, a gente encerra a reunião de número 189 de estudo do conceito Rosa Cruz do Cosmos, onde a gente estudou hoje o período terrestre e período de repouso entre revoluções. E para encerrar oficialmente a nossa reunião, a gente convida a todos a fazer mentalmente, alguém a ler a oração Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão o modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próximo essa inefável presença, para dar aos outros tudo que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faz que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem, e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas, a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. Que as rosas floresçam em vossa cruz.